Então vamos lá. O bloco deitou sobre as costas, né? O bloco fica por perto e você se deita um pouquinho aí, né? A gente dá uma respira. Então, seguindo a nossa cronologia, né? Temos uma aula para o sistema imunológico, de um modo geral, né? Olhando para o físico, mas sempre com um pezinho ali, né? Um olhar para o sutil. Aí fizemos a sublimação da raiva, né? E agora a gente vai para a segunda, né? purif- Técnica de purificação, né? O Shuddhi, né? E aí a gente vai falar sobre o medo, né? Então, quando a gente vai ler o texto do Yoga.pro, o Pedro Kupfer ele vai falar sobre o medo de encarar situações novas, o medo da mudança, o medo de situações angustiantes. E ele cita, inclusive, o medo de você dizer a verdade, né? Falar o que precisa ser dito a algumas pessoas. A gente tem medo também desses enfrentamentos. Então, ele cita, ele lista, inclusive, isso. A gente vai dando uma respirada funda. E aí, ao longo da aula, eu vou falando, né, sobre essas questões e eu também vou amarrando isso com os centros de energia, né? Então, nessa visão do yoga, né, uma visão de corpo, né, principalmente de corpo sutil, o medo, assim como a raiva, assim como o apego excessivo, eles são oriundos de desequilíbrios em alguns centros de energia. Então, a gente vai olhar para esses centros, porque, de novo, né, é uma forma de olhar, de encarar uma história, né? É um sistema de crenças, e aquela, eu sempre falo isso, né? Deixa o pessoal muito confortável para isso. Se você quiser comprar essa história que eu estou te contando, ok. Se você achar que não faz nenhum sentido, a prática em si sem você, dar nenhum significado mais profundo a ela, mas só a questão física, você já vai estar sendo beneficiado, né? Então, vamos lá. A gente começa abrindo os braços à lateral, na altura dos ombros. Deixa eu arrumar o material aqui. O peito aberto, a palma da mão virada para cima. A gente deixa o peito aberto e vira a palma da mão e dá uma respirada aqui, né? E aí a gente junta planta de pé com planta de pé, como a gente fez agora há pouco, né? Nas outras práticas, nas demais práticas. E se for ok fazer esse planta de pé com planta de pé, faz. Se porventura incomoda, faz o contrário. Deixa o joelho se tocando e os pés separados. Então, a gente começa pelo Supta Baddha Konasana, né? Supta significa deitado, Baddha significa atado, né, conectado, então os pés, e Kona significa ângulo, né? Então é a postura dos ângulos atados, né, que estão conectados e deitados, né, numa posição deitada. Supta significa deitar. Então a gente começa no Supta Baddha Konasana e a gente vai fazer assim: a mão direita vai no umbigo, e a mão esquerda vai na boca do estômago. Mão direita no umbigo, mão esquerda na boca do estômago. Os cotovelos encostam no chão. Existe um pequeno, micro recolhimento do queixo, né? Só para sentir a nuca mais lisa. E aí aquela história das mãos que foram feitas não só para efetuar coisas, né? Fazer coisas, mas elas também têm a capacidade de sentir. Então, essas mãos sentem este lugar onde elas se apoiam. E nesse lugar onde elas se apoiam, no corpo sutil, a gente tem na região do umbigo o Swadhisthana Chakra, segundo, né, centro de energia.
E na boca do estômago, a gente tem o Manipura Chakra, o chakra do plexo solar. E segundo essa visão de corpo, o medo é oriundo, né, do desequilíbrio desses dois. Então, esses dois aqui, né, quando não estão bem, né, eles acabam criando essas, né, essa emoção, essas sensações de medo, de insegurança. A gente vai respirar um pouquinho aqui. E aí eu falei uma coisa para os grupos, né? Imagine, se você lembrar que o lugar existe, talvez esse lugar, dentro dessa crença, né, costuma-se dizer que esse lugar funciona um pouco melhor. Então, a palavra chakra significa roda, então a gente espera que esses centros de energia, como se fossem rodas de uma engrenagem, que eles rodem. E quando eles não estão legal, eles não rodam, né? Então a engrenagem não funciona direito. A circulação de energia não funciona bem. Então, a gente põe a mão neles aqui, ó, sente a respiração nesse lugar e talvez lembrando desse lugar, eu, esse lugar funciona um pouco melhor. Essa roda pode um pouco melhor. Só mais alguns instantes. Agora, você vai fazer uma respiração profunda, vai aproximar as pernas e apoiar os dois pés no chão. E você pode deixar os braços estendidos, agora mais próximos a você, tá? A gente pode pensar que, apesar de Manipura Chakra e o Swadhisthana estarem né, na cavidade abdominal, a gente pode pensar que enfrentamento de medo tem um pouquinho dessa questão de coragem, né, de peito aberto. Então, toda vez que você lembrar, vê se faz sentido para você manter o peito aberto e talvez até as palmas das mãos viradas para cima, né? Uma atitude de abertura, assim, de destemor, tá? É aquela história, né? Asanas são posturas psicofísicas. Então, o que acontece na mente repercute no corpo, o que acontece no corpo repercute na mente. Então, a gente vai adotando algumas posições que pode ser que nos ajudem, né, a enfrentar, né, um pouco mais algumas situações, tá? A gente vai pegar o bloco e vai colocar o bloco entre as coxas. E aí, a gente pressiona o bloco entre as pernas, e firmando os pés no chão. Uma coisa que eu falei para o pessoal, né? Quando a gente vai dar um passo em direção a uma situação nova, a sabedoria popular, às vezes, ela vai falar assim: eu preciso saber, antes de dar o próximo passo, eu preciso saber em que terreno eu estou pisando, aonde eu estou pisando. Saber onde está pisando nos traz confiança, né, para dar o próximo passo. E talvez seja por isso, então, que eu fique pegando tanto no pé de vocês em aula, para vocês sentirem o apoio dos pés, sentirem que vocês têm chão, né, debaixo de vocês. Então, antes de eu elevar a pelve na postura da ponte, eu sinto o chão debaixo de mim, ó, tá? Então, você sente o chão e eleva a pelve, tudo bem? Segurando o bloco entre as coxas. Posso deixar a palma da mão virada para cima, posso deixar a palma da mão virada para baixo, posso entrelaçar dedos das mãos embaixo do corpo, mas em qualquer variação, eu mantenho o peito aberto e, entendeu? Os ombros girados para trás e o peito aberto. Então, qualquer variação possível, mas o peito aberto, tá? Sempre de peito aberto. E pressiono o bloco entre as pernas.
pressionando o bloco entre as pernas, tem espaço na garganta, vou inspirando fundo, vou exalando longo. Então, tem alguns asanas, né, nessa aula, que estão listados lá no artigo do Pedro Kupfer, tá? Olha, é legal você trabalhar isso, é legal você trabalhar aquilo. E tem algumas coisas que eu fui adaptando, né, juntando os meus conhecimentos, falando, olha, eu acho que se a gente pensa em trabalhar dessa maneira, a gente pode, né, buscar também essa e essa e essa postura, né, ou contração ou respiração, tudo bem? Beleza, dou uma respirada, vou tirar o apoio das mãos, se tiver com os dedos entrelaçados, eu solto, vou descendo vértebra por vértebra da coluna, ó. Quando a pelve chegar no chão, fica um pouquinho com o bloco entre as pernas. E dá uma respirada aí. Legal. Vou tirar o bloco de entre as pernas, vou estendê-las, vou levar os braços alongados lá para trás, vou dar uma espreguiçada gigante no corpo. Daí, eu vou trazer os braços de volta, vou escolher uma lateral e a gente vai deitar de barriga para baixo. Vamos lá. Quando a gente deitar de barriga para baixo, vamos apoiar a testa no chão e as mãos ao lado do peito, ao lado das costelas. E daí, a gente vai empurrar o chão para longe e vai para um quatro apoios. E a gente vai dar uma paradinha aqui. Normalmente, quando eu peço para fazer balasana, ah, eu sempre tenho essa preocupação, tudo bem? Tem um balasana, vamos pensar assim, o balasana é, descrito, né, que seria o ideal, é feito com as pernas unidas, tá? O problema é que, assim, por percepção minha e de sala de aula, pernas unidas, às vezes, dependendo do volume abdominal, ele gera uma compressão tão grande, somente se a pessoa tiver um volume abdominal maior ou tiver coxa grossa, ela não consegue respirar. Então, assim, eu tenho duas variações. Ou eu separo perna na largura do tapete, então tem espaço para o volume abdominal, né, e de coxas da pessoa. Ou, que é o caso de hoje, eu quero uma certa pressão abdominal. Eu já vou explicar por quê. Então, ó, eu vou para falar para as pessoas, né, e para você, você separar a coxa, não totalmente, mas assim, tem um espaço para acomodar o volume abdominal, entendeu? Mas não abre tudo. Tem uma certa pressão da coxa no volume abdominal, mas não abre tudo, né? Então, ó, eu acomodo, ó, tem uma abertura, né? E tem uma pressão acontecendo aqui, ó. E aí, se possível, eu vou tentar alongar bem o braço e os cotovelos não encostam no chão. E eu vou dar uma respirada aqui. Aí vai na minha voz. Quando a gente fez para sublimação de raiva, né, o Manipura era o problema, era o plexo solar, de novo, né? E o oposto era um trabalho para o chakra, para o chakra do coração, que foi a aula anterior. E aí eu falava para você sentir a respiração acontecendo na caixa inteira, não só na frente do peito. O mesmo eu digo sobre Manipura e Swadhisthana. Eles não estão desenhados no umbigo e na boca do estômago, né, na frente. Eles são esferas dentro da cavidade abdominal. Então, tenta sentir, de vez em quando, dá uma respirada mais funda, tenta sentir as expansões, né, nas laterais da cavidade abdominal e nas costas. Tenta perceber expansões nas costas e nas laterais, né? Então, e sentir essa possibilidade de expansibilidade, né? Não é só para frente, eu consigo me mover para os lados, me expandir para os lados, e eu tenho possibilidade de expansão para trás. Né? Então, Manipura e Swadhisthana estão pulsando lá dentro da cavidade em todas as direções, não só para frente. Legal. E aí, você vai caminhar com as duas mãos para a diagonal direita. Ó, você vai levar braço, tronco, cabeça para a sua diagonal direita. Então, quando você chegar na diagonal direita, a sua coxa direita vai estar pressionando, né, seu flanco direito, né, o seu abdômen do lado direito. Então, se tudo bem para você, de vez em quando você vai dar uma respirada bem funda,
Sim, brincar mesmo com a respiração mais funda, né? Brincar com a pressão intra-abdominal, né? E porque o lado direito está preso, né? Ele está ali restrito por conta da coxa direita, perceber, né, a expansibilidade do lado esquerdo. Expansão de tecido do lado esquerdo. Eu comento o seguinte, isso é fato, tá? Quando a gente brinca com essas pressões intraabdominais, a gente está se alongando pelo avesso. Pensa numa roupa, né? Você tem o lado direito da roupa, mas você tem o avesso dela. E a gente consegue ganhar espaço pelo avesso também. Legal. Dá uma respirada funda, vai caminhando para outra diagonal. Vai lá, leva braço, leva tronco, leva cabeça. Então, agora, ó, o flanco esquerdo fica pressionado pela coxa esquerda. E a gente vai brincar com as pressões intraabdominais, dentro do possível, se for confortável, tá? Não é legal isso, respira do teu jeito. É legal, ó, expande, ó, e sente essa expansão. Legal. Volta, dá uma respirada funda. Você vai para o quatro apoios. Desse quatro apoios, é simples, mas eu vou pedir para você sentar. Senta um pouquinho, do jeito que você quiser. Não precisa ser sobre joelhos, tornozelos, do jeito que você quiser. Dá uma olhada aqui. A gente vai trabalhar uma postura do gato, tudo bem? Só que a gente vai trabalhar, isso é uma indicação dentro dessa prática de sublimação de medo, tá? A gente vai fazer uma inspiração, aproveita, apoia dedos de pés lá, né? A gente não faz retenção com mão cheia de ar. A gente bota o bumbum para dentro, o umbigo para dentro, o queixo para dentro, na expiração. A gente tira todo o ar, a gente faz uma pausa, pulmão vazio, né? Então, a gente faz um Barriga Kumbhaka, né? Um Kumbhaka de pulmão vazio. Enquanto eu estiver aqui no vazio, queixo no peito, né? Na pausa respiratória pulmão vazio, a gente vai fazer mula bandha, vai fazer contração de assoalho pélvico, tudo bem? Aí não dá mais para eu ficar na pausa, não aguento mais. Inspiro, relaxo o assoalho, pego o ar, não tem pausa, pulmão cheio, expiro, arredondo, arredondo, colo o queixo no peito. Enquanto eu estiver aqui, contração de assoalho pélvico. Ânus, uretra, vagina, contrai os esfíncteres. Faz mula bandha. Tudo bem? Faz e mantém. Né? Um aluno perguntou se era para ficar fazendo contração e relaxamento, né? Eu acho que mudar. É fazer enquanto está na pausa respiratória, segurar, não dá mais. Relaxa, inspira, pega o ar. Tudo bem? Eu vou entrar contigo, depois eu saio, tá? Ó, apoia dedos, abdômen nunca está solto. Inspirou, arrebitou o bumbum, abriu o peito. Expirou, bumbum para dentro, umbigo para dentro, colo o queixo no peito, vai tirando todo o ar do pulmão, fica na pausa respiratória, pulmão vazio, faz a contração de assoalho pélvico. Não der mais, volta inspirando. Relaxa o assoalho, pega o ar, não tem pausa, pulmão cheio, na expiração. Bumbum para dentro, umbigo para dentro, colo o queixo no peito e pausa. Pulmão vazio e contração de suave. Legal. Vai no teu ritmo. Isso. E aí vai me ouvindo, né? O oposto do medo aqui, né, é a coragem, né? Assim como o oposto da raiva era o amor, a compreensão, o oposto do medo aqui é a coragem. Uma aula em que a gente trabalha também com força, estabilidade, coragem
Acionar assoalho pélvico é linha interna, né? Assoalho pélvico é uma das musculaturas do core, faz parte do core da sustentação. Legal. Próxima inspiração, não essa, tá? Você está fazendo. A próxima, sem pressa. Próxima. Com a pausa, né? Faz a pausa, faz a contração de assoalho, né? Lembra que o assoalho existe. Quando voltar inspirando, para no meio. Quando para no meio, no teu tempo, apoia o cotovelo no chão, dá uma soltada na mão, né? Pode ser que você não tenha questões com isso, né? Ah, eu poderia ir direto. Mas a gente está pensando aqui também num processo de formação de professor. Então, pode ser que na sala de aula tenha gente que tenha dor. Eu sempre dou essa paradinha aqui, beleza? Vamos voltar para o quatro apoios, vamos pegar o bloco e vamos colocar o bloco entre as coxas. Tá? É o único Adumuca de hoje, mas sem bloco, né? Então, a gente gira, ó, entra, né? Mantém o ombro bem distante da orelha, tem espaço nas axilas. Se puder, fecha um pouquinho os olhos. E a gente vai mantendo o bloco entre as coxas, né? O que acaba, como eu aciono os adutores, os entrepernas, né? Os músculos de entrepernas, isso naturalmente faz uma passagem de força pelo assoalho. Assoalho é um cara que, vamos dizer assim, no corpo, no físico, no sutil, ele dá uma cutucada na Kundalini, né? Na energia de base, né? Ele sela o corpo e dá uma cutucada na Kundalini. E no físico, ele empurra as vértebras para cima. Então, ele ajuda você agora a manter a maior distância possível entre cóccix e topo de cabeça. Assoalho contraído faz assim, né? Forte, não contraído, forte. Faz a gente crescer. Não deixa a gente se afundar sob o nosso próprio peso. Legal. Se der com o bloco entre as coxas, você vai caminhando com a mão para trás. Se não der, você deixa o bloquinho, né? E aí sobe sem o bloquinho, mas sempre imaginando que o bloquinho está entre as pernas. Então pode ser que tenha uma pessoa que não tenha bloco ou que ela não consegue subir com o bloco. Acontece, tá? Se ela não conseguir, pede para ela imaginar que tem um bloco entre as pernas, ó. Tudo bem? Aí o bloquinho está aqui. E aí, relaxa os braços, né, ao lado do corpo. E uma coisa que eu trabalhei com as turmas foi o que a gente chama de memória muscular. Ó. Eu tentar sentir, ó, o que que eu estou acionando, porque assim, se eu não contraio, né, se eu não apertar uma perna contra a outra, minimamente o bloco cai. Então, eu tenho forças acontecendo aqui para fazer, para segurar esse bloco. Ó. Então, eu pedia para o pessoal gravar, né, memorizar isso aqui, ó, né? Que eu estou deixando os pés chegarem no chão, que eu estou colocando a pelve em cima do pé, o tronco em cima da pelve, a cabeça em cima de tudo, e que tem uns caras aqui que, se acionados, eu cresço um pouquinho mais. Se você relaxar, se você relaxar, você pode ver que você afunda, ó. É como se você explodisse por dentro. Mas se você aciona, ó, você cresce, ó. E você se cresce por dentro, ó. Tudo bem? Tira o bloquinho, deixa ele aí do lado e dá uma soltada aqui. Dá uma soltadinha aqui. Pode fazer Ganesha, né? Soltar do jeito que achar melhor. Isso. Quando a gente fizer aula sobre possessividade, não vou falar agora porque é spoiler, na próxima semana. Tem um negócio legal sobre Ganeshasana, com relação a não possessividade, deixar ir. Eu achei legal, assim, ficou bacana. Modestamente falando, ficou bonitinho. Ficou uma história bem contada. Ó, seguinte, tem uma sequência de guerreiros que eu já trabalhei, tá? E a gente vai fazer o guerreiro 1, 2 e 3. E a gente vai trabalhar com essa questão da coragem. Já foi feito isso daí umas aulas atrás, tá? Mas eu achei pertinente repetir essa sequência dentro dessa aula do medo por conta de ser guerreiro, né? E da questão dos enfrentamentos.
Nós vamos fazer juntas, tá? Eu saio daqui e vou te olhar. Ó, a gente vai para o começo do tapete e a gente deixa. Aí, ó, eu vou lembrar. Eu vou ficar aqui, ó. A gente vai deixar os pés chegarem. Vamos lembrar dos carinhas aqui, dos chakras. Ó, os pés chegam no chão. Eu imagino que o bloco está entre as pernas, né? Assoalho pélvico. Ó, põe a mão direita no umbigo. Lembra do Swastika, ó. Põe a mão esquerda no plexo solar. Ó. Dá uma respirada aqui. Fecha um pouquinho os olhos, dá uma respirada aqui. Então, os três primeiros, né? Ladara, Swastika, Manipura, ó, são os caras da força. Ó. Estão profundamente no corpo físico, eles estão totalmente envolvidos com o core, e eles são os carinhas da força. Ó. Eles dão, né? Dão uma sustentada. Então, muito, assim, são elementos mais densos, né? Terra, água, fogo. Então, eles são, assim, parrudões, assim, é sustentação. São mais densos, né? Bom, e aí, a gente lembra desses caras, a gente vai trazer a mão unida na frente do coração. Chegamos lá na rata, o elemento ar, respire. Vamos fazer um passeio pelos chakras. Daí a Adriana, que vos fala, fica enchendo sua paciência para você manter a distância entre ombros e orelhas e pensar no pescoço longo. A Adriana está falando do físico, mas ela está de olho no quinto chakra, no Vishuddha. Daí ela fica falando para eu adotar uma expressão de rosto mais tranquila e eu aumentar o espaço entre as sobrancelhas. A Adriana está falando do Ajna Chakra, do chakra do terceiro olho. Inclusive, ela fala para a gente deixar a testa um pouco mais lisa. E aí ela fica falando para a gente deixar o pé apoiado no chão, imaginar que o topo da cabeça encosta nos céus, né? Não só a Adriana, mas todos os professores de Hatha Yoga estão cuidando do físico, mas na realidade eles estão de olho no sutil. Então, eles estão buscando, né, através de um bom alinhamento, uma boa postura no físico, ó, fazer com que a energia flua da base em direção ao topo da cabeça. E volta, né? E da cabeça em direção à base, e que tudo flua. Toda a energia circula e flua. Beleza? Vamos lembrar dessa história. Então, vamos dar um passo com a direita para trás. Ó. Eu já trabalhei com você essa sequência. Ó. Vou abrir os braços, né? Peito aberto, vou firmar pés no chão. O pé direito eu não vou virar ele muito para fora. Eu tenho que virar um pouco mais para dentro, tá? Porque senão eu não consigo virar minha pelve bem de frente. Vira um. Então, assim, aqui, ó, a gente já escolhe o lugar de fixação do olhar e já pensa que organização de corpo a gente vai ter agora, ó, de maneira que a gente transmita, se sinta forte e estável, ó. Como é que eu organizo meu corpo? Ó? Posicionamento é esse que eu vou adotar, de forma que eu me sinta forte e estável, tá? Flexionei joelho esquerdo, girei ombro para trás e levei braço pela frente do corpo. Relaxo os ombros, se der, eu levo o queixo, olho para o ponto entre as mãos. Se não der, eu olho para frente. Vira um. E o tempo todo, eu vou me ajeitando, eu vou fazendo pequenos ajustes, de maneira que assim, olha, aqui eu estou firme, aqui ninguém me derruba. Daqui ninguém me derruba. A gente vai dar uma respirada funda, aí nós vamos abrir o Guerreiro 2. Então, a gente vai abrindo, e a gente vai abrir mais, tem um afastamento maior, a gente vira a palma da mão para baixo, a gente abre o peito, a gente faz o giro da cabeça, né? E a gente olha na direção dos dedos da mão esquerda. Tá. Para as turmas, eu falei o seguinte: além do corpo adotar uma posição, né, um jeito de ser que fosse forte, estável, que transmitisse força e estabilidade, você olhar para os dedos da mão esquerda
de maneira a transmitir força e estabilidade. Então, é um jeito de olhar para a mão esquerda, né? De maneira que esse olhar transmita força e estabilidade. Então, tem uma regulação de tônus dos olhos, da musculatura dos olhos. E aí, eu dou uma avançada na perna esquerda e eu recuo, estendo a perna esquerda. A gente vai fazer um zigue-zague com a perna direita, né? Eu sei que tem práticas que elas vão vir lá de trás e vão fechar, tudo bem, Cê? Mas, né, pensando em seres humanos normais, eu prefiro fazer o zigue-zague, ó, diminuir a distância, possibilitar que a maioria das pessoas elas vão para esse lugar aqui, ó, tá? E daí, ó, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai subir na perna esquerda e vai deixar o dedão do pé direito apoiado lá atrás, tá? Então, a gente firma, perna esquerda, perna direita, as duas são firmes, e a gente traz a mão unida na frente do coração, para sair um guerreiro 3. Aí, o que que a gente ensina? Pensando passo a passo, ó. Tem aluno que vai ficar aqui, ó, e tá ótimo. Ele transmite o peso para a perna esquerda, não tem quase peso no pé direito. O pé direito atrás, o dedão do pé direito é só um estabilizador do equilíbrio da pessoa, caso ela esteja bom com equilíbrio. Legal. Se der, sobe o dedão do pé direito para trás. Se der, brinca com o centro de equilíbrio. Vem para todo gosto. Volta. Perfeito. Pousa. Pé ao lado do outro. Pousa aqui, ó. Pousa, traz o pé ao lado do outro. Dá uma respirada aí. Entendeu? Isso, tudo bem? Quando eu te ensino, eu sei que você tem possibilidades de fazer, né, mais complexo e tal, mas eu vou te ensinando quando a gente encontra pessoas que têm limitações várias. Então, assim, a gente sempre vai possibilitando do mais fácil até o mais complexo. Assim, quando a gente quer ensinar, é por esse caminho que a gente vai. Se você vai fazer sua prática pessoal, você faz do seu jeito. Mas para ensinar, a gente tem que ir no passo a passo. Tudo bem? Porque às vezes eu vejo muito isso no curso de formação. A pessoa tem uma capacidade incrível física de fazer as coisas, mas ela não consegue passar, vestir a pele de quem não consegue fazer as posturas como ela faz, entendeu? Tem um lance de você vestir a pele de quem tem dificuldade. Tudo bem? Ó, eu piso de novo os pés, eu lembro do entrepernas, é um processo meditativo. Eu lembro do umbigo, eu lembro da boca de estômago, eu trago a mão na frente do coração, tem espaço na garganta, tem espaço na testa entre sobrancelhas, né? E eu me organizo de baixo, né, da base em direção ao topo da cabeça. É o tempo inteiro buscando esse lugar, tá? A gente dá um passo largo para a esquerda para trás, a gente relaxa os braços, e aqui a gente já olha para frente, a gente já busca uma coisa que, olha, daqui eu estou estável, estou sentindo o pé no chão, ninguém me derruba, tá? Aqui eu estou firmando, tudo bem? Joelho direito dobrou, girei ombro para trás, subi braços pela frente do corpo. Tem espaço onde eu, né? Porque o vestido ela tem que ter espaço lá na garganta. Posso levar meu queixo, olhar para cima, posso ficar olhando para frente. Respira. Vou dar uma respirada funda. Vamos abrir para a esquerda, vamos abrir para o Virabhadrasana 2. Maior afastamento, joelho direito dobrado, calcanhar direito batendo na metade do pé esquerdo, né?
Virilhas abertas, peito aberto, vou girar pescoço, inspiro fundo, exalo longo, vou olhar na direção dos dedos da mão direita. Não só um olhar, mas um jeito de olhar, que transmita força e estabilidade. Isso. Vou fazer uma respiração profunda, recuo, perna direita, respire. Vou fazer um zigue-zague com a esquerda, ó. Vou aproximar, tá? Aproximo para conseguir virar de frente, tudo bem? Estabilizei de frente, vou subir em cima da perna direita, ó. Apoiei o dedão do pé esquerdo lá atrás. Trouxe as mãos unidas em prece, escolho o ponto de fixação do olhar. Posso ficar por aqui, tá ótimo. Se eu sentir que dá, subir dedão do pé esquerdo lá atrás. Se eu sentir que dá, brinco com o meu centro de equilíbrio. Volta, pousa o pé esquerdo ao lado do direito. Dá uma soltada ali. Beleza? Isso. Ó, dica pedagógica. Uma das minhas primeiras professoras falou isso, tá? Quando a gente vai dar equilíbrio, principalmente equilíbrio unipodal, né? Num pé só, tá? A gente dá todas as orientações, né? E deixa as pessoas entrarem. E quando elas estiverem, que nem às vezes eu fico falando bastante durante as posturas, né? Mas quando vai fazer equilíbrio unipodal, a gente dá as explicações e a gente fica calado, tá bom? É a dica pedagógica mesmo. Se a gente ficar falando enquanto a pessoa está tentando se equilibrar numa perna só, fica muito difícil de manter o equilíbrio. Ficar com a audição, ficar com a visão, ficar com a sinestesia e todo mundo mexendo, não dá. Então, postura de um pé só, grava isso. Explica tudo o que tem que explicar, parará, parará. O povo entrou. Entrou, silêncio. Deixa o povo se virar. Lógico, vai num ou outro, ajuda, mas de modo geral você não fala mais. Pode ver que você perdeu o equilíbrio, eu fiquei quieta. Aí você encontrou o equilíbrio de novo e eu fiquei quieta. Tudo bem? Vamos lá. Ah, esse é um asana que constava lá na lista, tá? Que é o Padangusthasana, tá? Dá só uma olhada como é que a gente vai fazer. Nós vamos tentar fazer 3 vezes. Então, a gente vai firmar os pés. É legal que a gente entra pela postura da cadeira. Então, a gente vai, né, acionar entrecoxas, lembrar do umbigo, lembrar, né, da boca do estômago, manter distância sobre a orelha. Ó. A gente lembra de todo mundo aqui, ó, tá? A gente tira o ombro para trás e aponta os braços para frente. Você pode ficar por aqui, ó, tudo bem? Imaginando que tem um bloco entre as suas pernas. Se você sentir que dá, você sobe calcanhar, tá? Qual que é a sacada aqui? Qual que é a manobra aqui? A hora que você sobe o calcanhar, você puxa o umbigo para cima, o Janambanda. Puxa o umbigo para dentro e para cima, como se fosse o zíper da calça. Só tem que tomar cuidado que quando a gente faz a subida dele, a gente faz isso com o ombro, tá? É meio auto-reflexo. Então, ele sobe, mas o ombro fica no lugar dele. O ombro não faz isso. Mantém a distância aqui. Tudo bem? A gente vai fazer 3 vezes. A gente faz a primeira, desce, faz o Tanasana, se reconstrói, respira. Se der, faz a segunda. Se der, faz a terceira. Beleza? Vamos lá? Ó, separo os pés na largura, né, do meu quadril, entre coxas, umbigo, boca de estômago. Tá. Sento num banquinho, ó, mãos nos joelhos.
né? E aí eu vou mantendo, ó, entrecoxas, umbigo, boca de estômago. Giro o ombro para trás, aponto os braços para frente, relaxa os ombros. Tem aluno que vai ficar aqui, tá tudo bem, tá? Se sentir que dá, subiu o calcanhar. Subiu o calcanhar, puxa o umbigo para cima e para dentro. E mantém distância ombro-orelha. Segura o umbigo para cima e para dentro. Força. Pousa o calcanhar sem bater. Desce tronco, cabeça em direção no chão. Sobe se reconstruindo. Entre pernas, umbigo, boca de estômago, cintura escapular, caixa torácica, pescoço. Põe a cabeça no lugar. Respira. Se der, segunda vez, ó. Sentei no banquinho, entre pernas, umbigo, boca de estômago. Girei ombro para trás, apontei braço para frente. Escolhi um ponto de fixação de olhar. Legal. Vou, subir calcanhar. Subiu, puxo o umbigo para cima, mas deixa o ombro no lugar. Inspira lá. Desce calcanhar sem bater. Desce tronco, cabeça. Se reconstrói. Da base em direção ao topo da cabeça. Ó. Ah, terceira e última vez. Ok? Vamos embora. Sentou no banquinho. Lembrou da galera? Girou o ombro para trás, estendeu o braço para frente. Respirou fundo, subiu o calcanhar. Puxa o umbigo para cima, mantém o ombro no lugar. Dá uma respirada, pousa calcanhares, desce, ficou. Solta peso de cabeça. Se der, escolhe uma pedra, dá um passo lá para trás, apoia o joelho no chão, depois vem a outra. E aí a gente vai sentar e vai pôr as mãos atrás do corpo e vai dar uma soltada lá para trás. Beleza. Ah, deixa a bolsa, assim, se você tiver algum material que você vai usar na postura, deixa eu te mostrar antes, melhor. Melhor mostrar antes, porque assim, pensando pedagogicamente. Ó, seguinte, a gente vai descer, né, e vai deitar, tá? Deixa eu só aprender aqui. Vai descer, vai deitar. Deitou, dá aquela esparramada, dá aquela mexida, e estamos aqui, tudo bem? Ah, eu pedi para fazer uma invertida, né, para as turmas, para elas fazerem uma invertida de pés para cima. Então, qual que era a ideia? Essa invertida, ela poderia ser as tradicionais, a vela, o arado, né? Mas ela poderia ser também, a gente poderia pegar material e colocar debaixo, né, do osso sacro, pode ser coberta, pode ser bolsão, né? Não tem nenhum desses materiais em casa ou no lugar onde você vai dar aula. Pode ser a mão, ó, tá? Ó, as mãos também ajudam aqui, ó. Tem nenhum material, põe as palmas das mãos viradas para baixo, ó, tá? Isso daqui já dá um taquinho, tudo bem? E aí eu trazia as pernas, então eu podia fazer o estambaçado, né? A postura da pilastra. Eu não consigo estender as pernas, só consigo vir até aqui, tudo bem. Só que tenta manter as pernas unidas e acione os pés, né? E tenta, mesmo dobrado, tenta trazer o máximo que você puder para você, a coxa perto do abdômen, né? Então tinha as variações aqui, tudo bem? Podia ser, tua cervical não permite isso, né? Mas podia ser a vela também. Qual que era o lance?
fazendo a vela, fazendo o arado, fazendo o sambasana, com material, sem material, o foco era perceber, ó, que esses caras aqui, ó, e esses aqui, ó, eles mantêm a perna, eles ajudam a manter a perna, tá? Então, eu podia deixar a mão aqui, eu podia deixar a mão aqui, eu podia deixar a mão aqui, eu podia deixar as mãos aqui, né? Isso não me importava. Eu podia usar material, eu podia usar, não usar material nenhum, eu podia fazer a vela, né? Ou Viparita Karani, né? Mas o Viparita não, é mais a vela, tá? E aí eu tinha que juntar a coxa, né? E eu tinha que aliviar ao máximo, ó, o peso do corpo de cima das mãos. Então, para eu fazer qualquer um desses daqui, eu tenho que acionar esses caras, né? Então, o foco era esse, tudo bem? Qualquer invertida de pés para cima. Traduzindo tudo que eu falei, era uma invertida de pés para cima, em que a pessoa sentisse esse abdômen, esse baixo ventre, e ela sentisse a ação dos adutores e do assoalho para segurar as pernas. Tudo bem? Era lembrar que o lugar existia. Então, ó, senta na metade da frente do tapete, deixa o material aí do lado, né? Caso você vá usar, né? Aponta o braço para frente, arredonda a coluna. O frear a descida já é chamar esses carinhas no corpo físico. Já é chamar essa galera da força no corpo físico. E aí eu dou uma soltada aqui. Então, antes de fazer qualquer coisa, deixa o corpo entender que ele deitou. Deixa o corpo entender que ele deitou. Legal. Flexiona os dois joelhos, apoia os dois pés no chão. Essa é a posição de base, tá? Dá uma respirada aqui. A partir daqui, as variantes de invertir. Sarvangasana, vela, halasana, arado, stambasana, pilastra, com material, sem material. Vai lá, vou dar uma olhada em você. Entrou na posição, peito aberto, fechou um pouquinho os olhos, descansou o olhar, vai sentir, baixa o ventre, assoalho pélvico, entrecoxas, boca de estômago, entendeu? Essa galera se acionando, porque são eles que estão entrando também, né? Para manter essas pernas unidas e flexionadas. Pra lembrar que eles existem no físico, esperando que essa lembrança reverbere no sutil. Aí você vai fazer uma respiração bem profunda e você vai flexionar os dois joelhos e vai trazer os dois joelhos no peito e fica um pouquinho aí, né? Só traga os dois joelhos no peito sem abraçar as pernas, apenas traga para próximo de você, para pé. E aí, freando a descida das pernas, você vai apoiar os dois pés no chão. Você freia a chegada dos pés no chão. Quando os pés chegarem no chão, se tiver material aí, puxa o material para o lado, dá uma soltadinha nas pernas. Não é postura final ainda, estamos quase lá, mas ainda não é, né? Então, dá uma soltada aqui, vê se está tudo bem, se está tudo certo. Tudo bem? A hora que der, vamos fazer só uma soltura final,
Então, a gente vai abrir os braços à lateral na altura dos ombros, uma última vez. E faltou uma torção, né? Lembrando de Lonávila, né? Da construção de aulas, né? Tivemos posturas de lateralização, tivemos invertida, flexão, extensão, né? Tivemos corte, tivemos equilíbrio, mas faltou uma torção. Então, lembra que na construção de aula, em algum momento, a gente tem que passar por esse lugar, porque é um movimento possível da coluna. Então, agora, e aí a gente vai encaixar com essa história do medo, tá? Nós vamos encaixar essa torção, vamos linkar a torção com o medo, tá? Vamos cruzar a perna esquerda sobre a direita, a gente vai lá no Prujatara Parivitrasana, né? Então, Jatara é estômago, né? E Parivitra significa que é alguma coisa que é torcida, né? Então, é o estômago torcido. E aí, vamos tombar as duas pernas para a direita, ó. A gente vai se ajeitando e a gente vai tirar a cabeça para a esquerda. A gente pode fechar um pouquinho os olhos. Quando a gente estiver na postura, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de estrutura se abrindo, se alongando. Mas, de vez em quando, a gente vai levar atenção para a nossa respiração acontecendo na faixa abdominal. E aí, a gente vai tentar sentir um pouquinho o suave massageamento, né? A gente, inclusive, pode deixar, ó, faz um teste. Deixa a tua mão direita pousada no teu abdômen. Deixa a mão esquerda, o braço esquerdo estendido. Deixa a mão direita pousada no abdômen. Com a mão direita pousada no abdômen, sente um pouquinho a respiração nesse lugar. E aí, os órgãos, né, e tudo que tem nesse lugar vai sendo suavemente massageado pelo movimento respiratório. Então, sente um pouquinho a respiração nesse lugar. E a gente dá uma respirada, dá uma última sentida, e devagarzinho a gente volta. Voltou, apoiou o pé ao lado do outro, dá uma respirada, e quando der, a gente cruza a direita sobre a esquerda, e as duas pernas tomam para a esquerda, a gente se ajeita. A gente pode deixar a mão esquerda no abdômen, sentindo a respiração. A gente gira a cabeça na direção da mão direita. E a mão esquerda vai ajudando a se conectar, a sentir a respiração acontecendo nesse lugar, enfim, né? E todo o massageamento, né, que vai acontecendo nessa região do nosso corpo. E aí, muito devagarzinho, você volta, uma respirada funda, vai estendendo uma perna a outra, leva os braços alongados e estendidos ao lado da cabeça, dê uma última espreguiçada gigante no corpo, né? Aquela história que se der vontade de bocejar, você abre o bocão. E você, se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se já é o suficiente, postura final. Agasalhe-se, cubra-se, se precisar, né? Cobertura de olhos é bem-vinda, ajuda bastante no relaxamento. Tá bom. Descanse um pouquinho, descanse.
Uma respiração bem profunda. E devagarzinho, começar dando algumas mexidas e depois, quando você está aqui dentro, você vai escolher uma lateral do corpo e vai deitar. E hoje a gente vai se sentar um pouquinho em postura de meditação e a gente vai usar um mudra, um gesto de mãos, para fechar a nossa aula de hoje, tá? Vai sentar da maneira mais alinhada possível, só por alguns instantes, para a gente ficar um pouquinho. Vai colocar a sua mão esquerda no peito, fica por cima, tá? Língua ao pélvico, língua ao tronco, língua ao cabelo, o pescoço está comprido, a fisionomia está serena, né? A pelve está apoiada no chão, a coluna descansa em cima da pelve, toda a cabeça se direciona para cima. E essas mãos sentem um pouquinho esse peito se movendo. Partindo do coração, e agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Se a gente se sente mais tranquila, mais em paz, tenta fazer com que esse estado de tranquilidade e paz permaneça conosco pelo máximo tempo e influencie nossos pensamentos, falas e ações. Faz uma respiração última profunda, do peito, e a gente une as mãos em pé na frente. Assim seja. Namastê.